Vivemos em um tempo em que muitos sentem que o mundo perdeu seu eixo. Há uma dor invisível pairando sobre a humanidade, como se algo não estivesse certo, mas poucos conseguem nomear o que realmente acontece. O coração das pessoas está cansado, confuso, esmagado por notícias de guerras, crises, violência, fome e incertezas. Parece que o chão que sustentava a confiança coletiva cedeu, e em seu lugar surgiu apenas medo e ansiedade. As pessoas tentam prosseguir com a vida cotidiana, mas carregam dentro de si a sensação de que o caos está muito mais próximo do que gostariam de admitir. Quando olhamos para a Bíblia, encontramos no livro de Apocalipse uma descrição de 4 figuras que atravessam os séculos: os cavaleiros. No capítulo 6, o apóstolo João relata a visão dos selos sendo abertos, e com eles a entrada em cena de personagens que simbolizam forças profundas, que desde a antiguidade até hoje moldam a história da humanidade. Muitos esperam vê-los apenas no futuro, mas talvez não percebam que já estamos vivendo sob sua sombra. Charles Spurgeon, pregador do século XIX, dizia que os acontecimentos de seu tempo eram sinais claros da decadência espiritual. Ele não se limitava a ver apenas os fatos políticos ou sociais, mas enxergava além, reconhecendo neles ecos do afastamento de Deus. O mesmo olhar precisamos cultivar hoje, não de mero sensacionalismo, mas de discernimento. O Apocalipse não é apenas um retrato distante do fim, mas também uma lente pela qual podemos compreender os movimentos invisíveis que já atuam no presente. Homens e mulheres vivem guerras e rumores de guerras. Vemos famílias desfeitas, economias abaladas, nações se levantando contra nações. A fome assola milhões de pessoas, enquanto outros se alimentam de excessos sem jamais saciar a alma. O medo da morte governa corações, ainda que os avanços tecnológicos prometam prolongar a vida. É como se Apocalipse 6 ecoasse silenciosamente diante de nossos olhos, mas poucos percebem. O grande desejo oculto do coração humano é encontrar um sentido espiritual para a dor coletiva. Saber que o caos não é apenas acaso, mas que existe um propósito maior, uma história que caminha segundo o governo soberano de Deus. Por isso, precisamos olhar para os cavaleiros não como figuras de ficção ou símbolos de um futuro distante, mas como forças que já estão entre nós. O desafio é reconhecer que eles atuam não para nos entreter com medo, mas para nos despertar do sono espiritual e nos chamar à vigilância. O Senhor Jesus alertou: "E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim." Mateus 24:6. Essas palavras nos lembram que os cavaleiros não são meros símbolos do caos, mas parte do cenário que antecede o triunfo final de Cristo. Spurgeon dizia que, quando o inferno avança, é porque o céu prepara algo maior. Assim, a chave para compreender o Apocalipse não é o medo, mas o discernimento. Não se trata de sensacionalismo barato, mas da necessidade de abrir os olhos. Os cavaleiros não são apenas personagens que cavalgam no futuro. Eles já estão governando realidades que atravessam os nossos dias. A ilusão da conquista, a guerra incessante, a fome silenciosa e a sombra da morte são forças reais que vemos em ação. Mas há esperança. Aquele que abre os selos é Cristo, e somente Ele tem a autoridade para governar sobre todas as coisas. É com essa perspectiva que iniciamos nossa reflexão sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Eles não são apenas profecia distante, são também o espelho de um presente conturbado, que clama por redenção e exige que olhemos para o Cordeiro como o único Senhor da história. E antes da gente continuar, este vídeo e pregação é estudada, revisada e corrigida manualmente, e isso dá muito trabalho, então se quer nos apoiar, se inscreve no canal e ativa o sininho. O YouTube não está entregando os vídeos, e se você não fizer isso, pode ser que justamente aquele aviso de Deus que você mais precisa acabe não chegando até você. Dito isso, bora para o vídeo. 1. O Cavaleiro Branco, a ilusão da conquista. Quando João teve a visão em Pátimos, o primeiro selo foi aberto, e ele viu surgir um cavalo branco. Seu cavaleiro trazia um arco e recebeu uma coroa, e saiu vencendo e para vencer. À primeira vista,
Essa imagem pode parecer positiva, quase como um sinal de vitória e paz. No entanto, a Escritura mostra que essa não é a vitória do Cordeiro, mas uma imitação, uma falsificação do verdadeiro Cristo. Trata-se de um engano espiritual, uma ilusão de conquista que atravessa os séculos. A dor que brota desse cavaleiro é a busca incessante da humanidade por salvação em lugares errados. Em cada época, surgem ideologias que prometem redenção, líderes que se apresentam como libertadores, sistemas políticos e culturais que se dizem capazes de inaugurar uma nova era. Mas todas essas promessas são apenas ecos vazios, incapazes de tocar o coração humano e de resolver a verdadeira necessidade da alma. O arco do cavaleiro branco não dispara flechas que libertam, mas lança ilusões que escravizam. O triunfo aparente é uma armadilha. Ao longo da história, multidões foram conduzidas por vozes que se apresentavam como salvadoras. Governos que prometiam justiça, mas trouxeram opressão. Movimentos que se erguiam pela liberdade, mas geraram novas cadeias. A falsa paz que o cavaleiro branco oferece é mais perigosa do que a guerra declarada, porque ela cega os olhos, embala os corações em tranquilidade enganosa e faz com que as pessoas não percebam o abismo que se abre diante de seus pés. As palavras de Paulo ecoam como advertência, pois o próprio Satanás se disfarça em anjo de luz. 2 Coríntios 11:14. A ilusão é sedutora porque se veste de pureza, porque fala em termos de vitória, porque parece estar alinhada com o bem, mas é apenas aparência. Spurgeon, refletindo sobre os enganos de sua geração, dizia que discernir não é apenas saber o que é certo e errado, mas saber o que é certo e o que parece certo. No mundo moderno, essa ilusão se manifesta de muitas formas. Acredita-se que o avanço tecnológico trará redenção, que a ciência resolverá a angústia existencial, que o consumo satisfará a fome da alma. Há líderes carismáticos que se erguem como salvadores de povos. Há movimentos que prometem um futuro sem dor. Há sistemas que oferecem triunfos imediatos, sem arrependimento, sem cruz, sem necessidade de transformação. Mas nenhum deles pode substituir o Evangelho. E se esse vídeo te ajudou de alguma forma, com certeza estes outros dois que estão aparecendo na sua tela vão te ajudar também. Deus abençoe e te vejo daqui a pouco. A revelação contra-intuitiva é que a paz aparente pode ser mais destrutiva do que a guerra aberta. Enquanto a espada fere e desperta, a falsa conquista embriaga e adormece. A humanidade é conduzida por promessas que nunca se cumprem, sempre correndo atrás de um triunfo que se desfaz no ar. O livro de Jeremias traz um alerta que se aplica diretamente ao espírito desse cavaleiro, dizendo: paz, paz, quando não há paz. Jeremias 6,14. A falsa paz não cura a ferida, apenas a encobre. E esse é o perigo do cavaleiro branco. Ele oferece exatamente o que o coração deseja ouvir, mas nunca o que a alma realmente precisa. O caminho que nos livra dessa ilusão está no Cordeiro, aquele que abre os selos e que é o verdadeiro rei vitorioso. Enquanto o cavaleiro branco se ergue para conquistar com engano, Cristo venceu pelo sacrifício da cruz. Ele não conquistou corações com promessas fáceis, mas com sangue derramado, com verdade exposta, com a vitória da ressurreição. Estas coisas vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna e para que creiais no nome do Filho de Deus. 1 João 5,13. Assim, o cavaleiro branco já cavalga pelo mundo, oferecendo promessas de triunfo que jamais se cumprirão. Mas aqueles que olham para o verdadeiro Cristo não precisam temer a ilusão. A vitória real, a redenção verdadeira, e ela não está nas coroas de prata ou de ouro, mas na coroa de espinhos daquele que venceu o pecado e a morte. 2. O cavaleiro vermelho, a guerra que nunca dorme. Quando o segundo selo foi aberto, João viu surgir um cavalo vermelho. Seu cavaleiro recebeu autoridade para tirar a paz da terra, e foi-lhe dada uma grande espada. A cor vermelha simboliza sangue, violência e divisão. Esse cavaleiro não representa apenas batalhas travadas com armas e exércitos, mas a presença constante de hostilidade, de rancor e de ódio que se espalham em todas as esferas da vida. A dor que ele traz é a fragmentação.
Famílias são divididas, comunidades são rasgadas por conflitos, nações entram em confronto. O espírito desse cavaleiro se manifesta não apenas nas guerras que estampam os jornais, mas também nas tensões silenciosas que corroem lares, amizades e relacionamentos. O mundo moderno se acostumou a viver em guerra, mesmo quando não há trincheiras à vista. A espada que ele carrega corta vínculos, rompe alianças, destrói a paz que parecia estável. Jesus já havia advertido sobre esse tempo. E levantará nação contra nação, e reino contra reino. Mateus 24, 7. Mas a guerra não acontece apenas entre fronteiras políticas. Ela se infiltra na cultura, nas ideologias, nas redes sociais e nas conversas diárias. Palavras se tornaram armas afiadas. O ódio, muitas vezes disfarçado de justiça ou de luta por direitos, produz apenas mais violência. Spurgeon dizia que a violência não é apenas a batalha dos canhões, mas a guerra travada dentro do coração endurecido contra o amor de Cristo. O cavaleiro vermelho retira a paz, e onde a paz é arrancada, o vazio se enche com medo, ansiedade e desesperança. Quantas casas hoje são marcadas por gritos em vez de diálogo, por acusações em vez de perdão? Quantas cidades vivem sob a sombra de conflitos intermináveis, de crimes que se repetem, de injustiças que inflamam ainda mais a revolta? É o espírito da guerra, que nunca dorme. A revelação que essa figura traz é que muitas batalhas não são visíveis. Elas não se travam com tanques ou aviões, mas no interior da mente, no peso das palavras lançadas sem amor, nos preconceitos que dividem, nas polarizações que rasgam povos inteiros. Paulo escreveu: "Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens." Romanos 12, 18. Mas o cavaleiro vermelho mostra como o coração humano, longe de Deus, se inclina mais facilmente ao confronto do que à reconciliação. Este cavaleiro continua a cavalgar porque a guerra não se limita a territórios, ela encontra abrigo nos corações. Quando o diálogo morre, a guerra já venceu. Quando o perdão é sufocado, a espada já foi desembainhada. A grande dor da humanidade não está apenas nos campos de batalha distantes, mas no fato de que o espírito da guerra se tornou cotidiano, naturalizado, aceito como inevitável. O Evangelho, no entanto, aponta para outro caminho. Cristo é chamado de o Príncipe da Paz. Isaías profetizou: "E o efeito da justiça será paz, e a operação da justiça, repouso e segurança para sempre." Isaías 32, 17. Enquanto o cavaleiro vermelho espalha destruição, Cristo planta reconciliação. Enquanto o mundo se divide em lados opostos, o Cordeiro une os que foram lavados em seu sangue. Assim, o cavaleiro vermelho continua a tirar a paz da terra, mas o coração que repousa em Cristo encontra refúgio. Ele nos mostra que a guerra nunca dorme, mas também nos lembra que a paz verdadeira não nasce de tratados humanos, e sim do governo eterno daquele que venceu com amor, e não com espada. 3. O cavaleiro preto. A fome. Ao abrir-se o terceiro selo, João viu um cavalo preto. O que estava assentado sobre ele tinha uma balança na mão, e ouviu-se uma voz dizendo: "Uma medida de trigo por 1 denário, e 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho." Apocalipse 6, 5, 6. A figura da balança indica escassez, controle e desigualdade. O cavaleiro preto não representa apenas a fome física, mas a fome em todas as dimensões da vida humana. A dor oculta que ele traz é a de um mundo em que milhares se alimentam, mas não se nutrem, em que muitos consomem informações todos os dias, mas continuam vazios de sabedoria. É a dor de uma sociedade que vive rodeada de recursos, mas ainda marcada por privações, onde uns acumulam em excesso e outros não têm sequer o básico. A balança que pesa os grãos simboliza um mundo onde até o alimento se torna mercadoria controlada, acessível apenas a alguns. Mas essa fome vai além do pão. Amós profetizou: "Eis que vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor." Amós 8, 11. O cavaleiro preto traz a lembrança de que existe uma escassez espiritual muito mais grave do que a material.
É a fome de verdade, de justiça, de sentido para a vida. É a carência de alimento para a alma, que nenhuma riqueza ou tecnologia pode suprir. Vivemos em um tempo em que as mesas estão fartas para alguns, mas corações continuam famintos. Pessoas correm atrás de prazeres, experiências e conquistas, mas permanecem vazias, como quem come sem nunca se satisfazer. Essa é a ação silenciosa do Cavaleiro Preto. Manter homens e mulheres ocupados em saciar-se com aquilo que não alimenta e cegá-los para a necessidade do pão da vida. Spurgeon alertava que muitos vivem de ilusões e dizia que as riquezas do mundo são como pão feito de areia. Parecem abundantes, mas não sustentam. Esse é o espírito da fome silenciosa. Informações são consumidas em excesso, mas a sabedoria se perde. Palavras são multiplicadas, mas a verdade é distorcida. O coração humano continua vazio, porque tenta saciar-se com o que nunca poderá trazer vida. A consequência de reconhecer essa fome é voltar os olhos para Cristo. Ele disse: "Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome, e quem crê em mim nunca terá sede." João 6,35. Aqui está o único alimento que não pode ser comprado nem vendido, que não depende de moeda nem de sistema econômico. O pão vivo desceu do céu para saciar não apenas estômagos, mas almas. O Cavaleiro Preto continua a cavalgar. Sua balança mede não apenas o trigo e a cevada, mas também a verdade e a justiça, transformando tudo em mercadoria. Mas aquele que encontra o Cordeiro descobre uma fonte de alimento que não se esgota. Enquanto o mundo padece de fome material, espiritual e emocional, Cristo oferece-se como pão eterno, como sustento que dá vida em abundância. Assim, a fome silenciosa que o Cavalo Preto espalha é real, mas não definitiva. Há um alimento que sacia por completo, e esse alimento é o próprio Senhor. Enquanto esse cavaleiro governa muitos corações e nações, os que confiam em Cristo já provaram do pão que nunca perece. 4. O Cavaleiro Amarelo, a sombra da morte. Quando o quarto selo foi aberto, João contemplou um cavalo amarelo. A cor que o descreve é pálida, semelhante à de um cadáver, e o que estava assentado sobre ele tinha por nome Morte, e o inferno o seguia. Foi-lhe dado poder para ferir a quarta parte da terra com espada, com fome, com pestes e com as feras. Apocalipse 6:8. Esse cavaleiro não traz apenas a lembrança da finitude humana, mas carrega consigo o peso do medo e do vazio que a morte projeta sobre toda a existência. A dor escondida que ele espalha é a constante presença do medo da morte em uma geração que, paradoxalmente, mais investe em prolongar a vida. Nunca a humanidade falou tanto sobre saúde, avanços médicos e técnicas para evitar o envelhecimento, mas ao mesmo tempo, nunca se viveu tão obcecada e paralisada pelo pavor de morrer. A sombra desse cavaleiro paira sobre lares, hospitais e até mesmo sobre corações que, mesmo em plena juventude, vivem como se a morte estivesse sempre à espreita. Mas a morte, no Apocalipse, não se limita ao cemitério. Esse cavaleiro também representa a cultura do desespero que normaliza o vazio, que transforma o suicídio em estatística, que mascara a depressão com entretenimento, que promove a banalização da vida como se ela fosse descartável. A sombra da morte está presente quando uma pessoa perde o sentido de viver, mesmo antes de perder o fôlego. Spurgeon afirmava que a morte não é o pior que pode acontecer ao homem. Pior é viver sem Cristo e morrer sem esperança. Essa é a revelação que o Cavaleiro Amarelo nos traz. Sua maior arma não é a doença visível, mas o desespero silencioso que consome a alma, a ausência de sentido que conduz o coração a caminhar como se já estivesse morto. A palavra de Deus, no entanto, declara algo mais profundo. Jesus disse: "Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá." João 11:25. O Cavaleiro Amarelo traz medo, mas Cristo traz vida. O cavaleiro conduz ao túmulo, mas o Cordeiro conduz à eternidade. O poder da morte é real, mas não é absoluto. Ele já foi vencido no Calvário, quando a cruz se tornou o lugar onde o impossível aconteceu. A morte foi derrotada pela vida. Esse cavaleiro continua a cavalgar pelo mundo.
Sua presença se nota nas estatísticas de enfermidades, nos lutos inesperados, nos corações que se desesperam ao pensar no futuro. Mas sua força encontra limite diante do Senhor que disse: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e o que vivo. Fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo o sempre." Apocalipse 1, 17, 18. A sombra da morte não pode ser negada, mas também não pode apagar a luz que vem do Cristo ressurreto. Assim como o medo cresce diante do desconhecido, a fé se fortalece diante da promessa de que a morte não terá a última palavra. O Cavaleiro Amarelo cumpre sua missão de espalhar terror, mas aqueles que descansam em Cristo sabem que, mesmo quando passarem pelo vale da sombra da morte, não estarão sozinhos porque o pastor caminha com eles. Dessa forma, a figura do Cavaleiro Amarelo nos confronta com a fragilidade da vida, mas também nos aponta para a vitória definitiva que há no Cordeiro. Se o medo da morte é a arma mais afiada desse cavaleiro, a fé em Cristo é o escudo que o desarma. A sombra da morte é real, mas a luz da ressurreição é ainda maior. Quando olhamos para cada cavaleiro em separado, já vemos a gravidade de sua atuação, mas o quadro se torna ainda mais assustador quando compreendemos que eles não agem isoladamente. O cavaleiro branco semeia enganos, o vermelho retira a paz, o preto traz escassez e o amarelo espalha a sombra da morte. Juntos, eles formam um ciclo quase inquebrável de engano, violência, fome e medo. É como se o mundo estivesse governado por forças invisíveis que controlam o coração humano e moldam a história de acordo com seus próprios desígnios. A dor coletiva que esse governo invisível produz é a sensação de impotência. As pessoas olham para a realidade e se perguntam quem está realmente no comando. Políticos entram e saem, impérios se levantam e caem, ideologias se renovam, mas os sintomas continuam os mesmos: desconfiança, conflitos, desigualdade e morte. Muitos concluem que não há saída, como se estivessem presos em um ciclo que se repete eternamente. Essa é a estratégia dos cavaleiros: criar a ilusão de que não há esperança, que o mal é soberano e que a história caminha sem direção. Mas a Escritura revela algo diferente. Paulo escreveu: "Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais." Efésios 6:12. Isso significa que enquanto buscamos culpados entre homens, esquecemos que há uma realidade espiritual muito mais profunda em ação. O governo invisível dos quatro não é humano, mas espiritual. Eles não são apenas símbolos do caos, são forças que já atuam em meio à humanidade. O grande perigo é que, ao esquecer essa dimensão espiritual, muitos se desesperam ou buscam soluções apenas humanas para males que ultrapassam a capacidade das mãos mortais. O engano do Cavaleiro Branco se fortalece quando aceitamos mentiras como se fossem verdades. A guerra do Cavaleiro Vermelho se multiplica quando deixamos o ódio governar nossos relacionamentos. A fome do Cavaleiro Preto se intensifica quando trocamos a palavra de Deus por opiniões passageiras. E a sombra do Cavaleiro Amarelo ganha poder quando deixamos o medo sufocar a fé. Spurgeon observava que, por trás de cada movimento histórico, havia a batalha entre o céu e o inferno. Ele dizia que a história humana é a arena onde a graça de Deus e a maldade do homem se encontram, mas o triunfo final sempre pertence ao Senhor. Essa perspectiva muda tudo. Os quatro cavaleiros parecem governar, mas não têm autoridade absoluta. Eles só avançam porque o Cordeiro abriu os selos. Isso significa que, acima do governo invisível deles, existe o governo soberano de Cristo. Essa compreensão traz consolo. Embora vivamos cercados por engano, violência, escassez e morte, não estamos abandonados. Cristo é o refúgio seguro em meio ao caos. O governo dos cavaleiros é limitado e passageiro, mas o reino do Cordeiro é eterno e invencível. É por isso que o apóstolo João, ao ver o desenrolar dessas visões, também contemplou o trono de Deus e ouviu a adoração incessante ao que vive para todo o sempre. Assim, o governo invisível dos quatro é real,
mas não definitivo. Ele nos lembra de que não devemos lutar contra carne e sangue, mas vigiar o coração e permanecer firmes em Cristo. É somente nele que encontramos força para resistir, esperança para prosseguir e certeza de que, ainda que os cavaleiros avancem, o trono do Cordeiro permanece inabalável. Ao chegarmos ao fim dessa mensagem, fica claro que os 4 cavaleiros do Apocalipse não são apenas imagens distantes de um futuro ainda por vir. Eles já atuam no presente de maneira silenciosa e persistente. O Cavaleiro Branco cavalga por meio das ilusões de triunfo humano, prometendo redenção sem cruz. O Cavaleiro Vermelho retira a paz e semeia guerras que se multiplicam não apenas em fronteiras, mas nos corações. O Cavaleiro Preto pesa a balança da fome e revela a carência espiritual de uma humanidade que consome, mas não se sacia. O Cavaleiro Amarelo espalha a sombra da morte e lembra ao homem que sua vida é frágil quando afastada do Criador. Esses 4 não apenas atravessam a narrativa bíblica, mas se refletem em cada geração. Por isso podemos dizer que não são apenas profecia distante, mas espelho do presente. O mundo está marcado por suas pegadas. Homens e mulheres caminham em meio às sombras que eles deixam, mas isso não significa que não exista esperança. O Apocalipse não é apenas o relato de juízos, mas também o anúncio de que há um Cordeiro digno de abrir os selos, e é ele quem governa sobre a história. A dor é real, mas pode ser acolhida. Spurgeon costumava dizer que, quando o inferno avança com suas forças, é porque o céu prepara algo ainda maior. Essa frase ecoa como consolo diante do cenário escuro. Os cavaleiros avançam, mas Cristo permanece soberano. O medo é inevitável, mas a fé transforma o medo em confiança. A sombra é densa, mas a luz de Cristo nunca se apaga. O convite que fica é de permanecer firme. Não é negar a realidade dos cavaleiros, nem fechar os olhos para o caos. É antes atravessar essas sombras com o coração firmado em Cristo, lembrando que foi Ele quem abriu os selos e quem governa sobre todas as coisas. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Assim, o Apocalipse não nos convida ao desespero, mas à esperança. Mesmo quando o mundo parece dominado por forças invisíveis, o trono do Cordeiro permanece inabalável. Os cavaleiros podem cavalgar, mas sua autoridade é limitada. Cristo reina para sempre, e nele encontramos o descanso que nenhuma ilusão, nenhuma guerra, nenhuma fome e nem mesmo a morte podem roubar.